Cartas do dia 5 de março de 2023, domingo, lua crescente. Oranian, abre Oranian que foi um grande rei, Nagô, um rei africano, né, dos povos africanos Yorubá, que em algumas tradições é visto como Xangô, que também é tido como o orixá da justiça e da verdade, né? De acordo com a tradição, a gente sabe que o candomblé ele é uma religião, né? É uma cultura, uma tradição muito ampla, muito vasta, que é a construção e a união, a junção de vários povos e várias culturas e várias línguas oriundas de África, que é um continente gigantesco, né? Então, parte da África durante o período de escravização, né, dos povos negros, durante a grande diáspora africana, parte desses povos vieram para o Brasil e trouxeram consigo seu legado, suas histórias, suas tradições, né, sua liturgia, forma de cultuar seus ancestrais. Então, por isso que Xangô é visto em tradições diversas, seja afro-brasileiras, afro-cubanas, ele é visto como orixá, eventualmente da justiça, da verdade, da vitória, orixá patrono da religião cubana, né, afro-cubana, de Ifá. Então ele é um grande líder. E um grande líder, o que pressupõe um grande líder, né? Principalmente o exemplo. Principalmente que ele faça o que diz e o que faz. Ou seja, não tem um ditado que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é totalmente errado do ponto de vista de quem é líder de verdade. Os líderes de verdade, eles vivem no seu cotidiano aquilo que acreditam e o que pregam. Não tem como você viver algo diferente daquilo que você fala. Mesma coisa, tem um ditado, é uma história, eu não sei se é verdadeira, mas havia eu ouvi em várias versões, mas me parece que é uma lenda. Havia um grande sábio, né, numa aldeia, e todos iam consultar esse sábio. E uma vez uma mãe desesperada, porque o filho estava engordando e estava preguiçoso, e, enfim, comia muito chocolate, muito doce, estava com problemas de cárie, algo do tipo. Ela pediu para esse grande sábio que desse um conselho para o seu filho, que comia muito doce. Ele chegou, mestre, por favor, ajuda meu filho. Ele come muito doce, eu preciso que o senhor dê algum conselho para ele. Aí esse sábio falou, olha, daqui a umas semanas você volta aqui e eu vou conversar com ele, tá? Hoje eu não tenho como dar esse conselho para ele, mas daqui a algum tempo você volta que eu vou aconselhá-lo. E tudo bem, depois de um tempo, essa mãe voltou com o filho lá para conversar com esse mestre, né, esse sábio. Uns dizem que foi Mahatma Gandhi, eu não me lembro agora. Vou pesquisar a história direitinho e depois eu coloco nos comentários a fonte, tá bom? Porque eu já ouvi essa história de várias versões, né? Seria ela um mito e não um fato. Mas o que importa é a essência dela, né? O conteúdo e a lição que ela traz para nós. Então, depois de um tempo, essa mãe, né, preocupada com seu filho, que comia muito doce, procurou o mestre novamente lá no lugar onde ele costumava ir, e onde ele estava, e falou, mestre, olha, voltei aqui, o senhor se lembra de mim? Me lembro, obviamente, me lembro de verdade de você. Então, cadê seu filho? Ela está aqui. Por favor, mestre, que conselho sábio o senhor tem a dar ao meu filho para que ele não coma doce? Aí um grande mestre, grande sábio, chegou para essa criança e falou assim, filho, não coma doce. E continuou a sua palestra, e continuou com a vida. E a mãe ficou, como assim? Só isso? Ele falou, só isso, não coma doce, isso eu já faço todo dia. Eu já faço desde que eu me entendo por gente.
Tão simples assim, mestre? Ele é. Tão simples assim. Ela, mas por que o senhor me esperou? Me fez esperar tanto tempo? Me desgastar tanto? Criar tanta expectativa? Só podia ter dito isso naquela primeira vez que a gente se viu? A mãe ficou furiosa, né? Aí o mestre falou, não, eu não podia dizer. Aí ela, por quê? Porque eu comia doce, disse o mestre. Ele comia doce. Então precisou aí semanas, dias, para ele parar de comer doce para dar o conselho para a criança, né? Sabendo, tendo a consciência de que comer muito doce podia fazer mal àquela criança. Então como é que ele ia dar um conselho sendo que ele mesmo não punha em prática aquilo que ele falava e julgava ser o correto de verdade? Então essa carta de Uranian hoje me remete a isso, me remete a essa questão da liderança. Os verdadeiros líderes, eles agem e dão conselho pelo seu próprio exemplo e não pelo aquilo que eles filosoficamente, né, só aspiram, só apreciam. Não. Você quer ensinar algo, você quer ser um grande líder, você tem que praticar aquilo que você acredita, aquilo que você prega, né? Então, Uranian, por ser um grande líder, né, ter vencido várias batalhas, ter conquistado vitórias, né, ser sincretizado, interpretado, inclusive, como Xangô, um grande rei, um grande Obá, né? Ele, essa energia dessa carta me remete a essa questão da liderança e me fez lembrar desse conto, né? Então vamos lá. A Torre, carta do isolamento, da solidão, também do crescimento. É interessante cair Uranian, né? Um guerreiro, um grande líder, e depois cair a Torre, porque isso me faz refletir sobre a necessidade de você olhar para dentro de si, criar reflexões dentro de si, provocar reflexões dentro de si, para trazer para fora aquilo que há de melhor em si. Isso também tem muito a ver com a carta da serpente no baralho cigano, né? A carta da Torre, ela tem a seguinte mensagem: antes só do que mal acompanhado, né? E não quer dizer que só porque você seja alguém, uma figura importante, um líder, que está rodeado de pessoas, que você seja a pessoa mais feliz. Às vezes a pessoa, ela está rodeada de gente, família, amigos, afetos, namoros, ficantes, etc. Mas ela por dentro, ela está se sentindo muito sozinha. Por que às vezes a gente se sente muito sozinhos e sozinhas? Já parou para pensar nisso? Vou até beber um pouquinho do meu café. Às vezes a gente se sente muito só, porque a gente não conseguiu encontrar a si mesmo. E a única forma de a gente encontrar a si mesmo, ter esse encontro conosco mesmo, é através da reflexão, somente através da reflexão, do isolamento. Ouvir as nossas vozes interiores, falar a verdade para nós mesmos. Olha, eu comecei a pôr em prática isso, ainda estou longe de ser mestre nisso, tá, gente? Mas eu comecei a colocar isso em prática durante o período da pandemia. Começar a falar a verdade para mim mesmo. Porque antes da pandemia, a vida era tão agitada para mim, né? Era tantas atividades e tantas coisas que eu fazia ao mesmo tempo, às vezes pelos outros e não por mim, às vezes mais pelo meu ego do que pela minha própria necessidade. Já parou para pensar quantas coisas a gente faz por causa do nosso ego? Por causa de uma certa imagem que a gente quer passar para a sociedade, para a comunidade, para aqueles que estão em nossa volta. E às vezes, por causa do ego, a gente boicota as nossas vontades. Às vezes a gente quer estar na cama, dormindo, descansando do dia anterior de trabalho que foi desgastante. Mas não, a gente tem que ir para uma certa festa, um evento religioso, ou um evento político, né? Ou um evento social, um churrasco, uma festa de um amigo, só porque não, porque ali tem uma certa influência. Mas às vezes a gente prefere estar na cama, descansando, dormindo até mais tarde, ou estar em casa, arrumando a nossa casa porque está uma bagunça, porque não tem ninguém que faça isso por nós.
E a gente sabe que isso nos estressa. Tô dando um exemplo prático, às vezes acontece comigo mesmo, né? Para fazer vocês refletirem. Quantas vezes vocês deixaram de fazer algo por vocês mesmos por causa do ego? Por causa da imagem? Boicotaram a si mesmos, a si mesmas, a sua vontade, o seu desejo para poder agradar A, B ou C. Então pense nisso. A carta da torre não é só estar preso, limitado, isolado do mundo, se sentindo só, mas também a oportunidade que essa situação nos dá para refletir, para olhar para dentro de si, olhar para dentro da nossa torre, da nossa casa, o nosso corpo e fazer uma faxina. Bom, vou começar a faxinar meus pensamentos. Primeira coisa, o primeiro desafio e o maior. Faxinar meus pensamentos, mudar meus pensamentos, minha frequência de pensamento. No que eu tenho pensado muito? Nossa, eu estou pensando muito em fulano que eu gosto e não gosta de mim. Não, eu estou pensando muito no ciclano que me fez mal, que me magoou, que me deu prejuízo. Uma pessoa que eu confiei muito e só me causou mal. Ah, estou pensando muito no meu chefe ou no meu supervisor, no meu gerente, que só me traz estresse. Ah, estou pensando muito nos meus filhos, que me causam muita preocupação. São legítimas esses pensamentos e essas pessoas na nossa vida? São, mas não são mais importantes do que nós. Não deveriam ser. Porque não tem ninguém mais importante do que nós mesmos. E isso a letra do ano, o Roane Hermoso, né, que foi sacada em Ifaniloron, né, na rama de Ifaniloron pelo padrinho Evandro Turairá, né, com todo respeito às outras ramas e outros templos e outros padrinhos, mas o Roane Hermoso fala sobre isso. Não tem como a gente ajudar ninguém se não ajudar a si primeiro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar alguém se eu não me amo? Então, às vezes, são essas reflexões que nós precisamos realizar. Pensar, que tipo de líder eu sou? Aquele líder que só fala e reproduz igual um papagaio algumas lições que são belas, que são bonitas na palavra, na escrita e na prática. Que tipo de líder eu sou? Entende? Será que eu me amo de verdade? Será que eu estou me boicotando? Ou preciso agora aproveitar o momento de entrar para dentro de mim e refletir, analisar o que eu realmente quero, o que eu realmente preciso? Sabe? Quantas e quantas vezes eu Charles, Dofonitinho de Odé, Ebome Charles de Odé, quantas e quantas vezes a Ofacan, Obeuene, quantas e quantas vezes eu me boicotei por causa dos outros, por causa de evento político, evento religioso, evento social. Quantas e quantas vezes eu precisava estar deitado, descansando, cuidando da minha casa, cuidando do meu corpo, da minha saúde, por causa dos outros. Porque eu tinha um legado, um nome, uma responsabilidade, uma atribuição que me deram, que jogaram para mim. Mas que eu mesmo não queria. Eu estou trazendo, olha, o Uranian está me fazendo refletir sobre isso. Esta carta aqui. A gente não está falando ser líder pelo exemplo? Eu não estou me auto-intitulando líder não, tá? Mas eu estou trazendo o meu exemplo para quem estiver assistindo. Quantas e quantas vezes eu me boicotei, me prejudiquei a minha saúde e o meu bolso por causa dos outros. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu tento, às vezes eu não consigo. Às vezes eu quero estar nos lugares, mas às vezes eu não posso, mas eu quero. E aí eu vou. E acabo me prejudicando depois. Mas eu vou. Nem sempre eu me arrependo, tá? A maioria das vezes eu não me arrependo, mas eu vou. Mas eu estou aprendendo, tá, gente? A não me boicotar mais. A não ceder mais. Porque quando eu preciso varrer um chão, dobrar uma roupa,
botar uma roupa no varal, fazer uma compra, trocar areia das minhas gatinhas, das minhas bebês, que são maravilhosas, são o amor da minha vida. Não tem ninguém para fazer isso por mim. Então eu tô trazendo o meu exemplo para vocês. Tá? Axé, que bom, tô feliz de poder, olha, desabafo. Fazer essa catarse, não sei se é catarse, mas enfim, não sei o significado literal da palavra catarse, mas é uma reflexão coletiva, né, que eu tô dividindo com vocês, para que vocês não caiam nessa cilada, não se boicotem, amem-se, façam aquilo que vocês gostam. Eu adoro estar aqui. Poderia ter vindo mais cedo, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Poderia ter feito a live mais cedo. Às vezes dá preguiça, às vezes tem uma roupa pra botar no varal, às vezes tem uma gatinha que fica, né, fazendo carinho em mim pra eu botar a comidinha dela. Eu tenho muitas responsabilidades, né? Então eu vou cuidando disso tudo pra que quando eu sente aqui a mente esteja, ó, tranquila. Lá fora, da porta desse quarto pra fora, tá tudo ok. Então eu posso fazer tudo com tranquilidade. Mas poderia acordar, levantar e vir, mas e o meu café da manhã? E o remédio da pressão que eu tenho que tomar? E as minhas orações que eu tenho que fazer? Não, isso vem em primeiro lugar, porque isso é cuidar de mim. Porque eu não posso, eu não tenho condições de fazer uma live para 2 pessoas que agora estão assistindo. Axé, que sejam 2 pessoas, poderiam ser 2.000, se fosse um outro dia, um outro horário. Mas se eu não estivesse fazendo bem para mim primeiro, eu não estaria seguindo o exemplo. Tá certo? Por fim, Príncipe de Espadas. Bom, como que eu interpreto essa carta? Vocês sabem, eu estou aprendendo ainda muito com o tarô de Tote, melhor dizendo. Todos eles, né? Eu vejo muito essa carta aqui. Não sei se está dando para ver. É um cavaleiro, uma carruagem que está sendo puxada por 3 pessoas. Não são cavalos, não são bois, são 3 pessoas. Eles são verdes, né? Por isso que não dá para ver direito. E na mão dele não tem um chicote não, gente, é uma espada. Ou seja, quando ele açoita, ele fere até mata. Isso me remete muito ao sacrifício que cada um tem que fazer por si mesmo. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme com os outros, às vezes até na palavra, para poder não se boicotar. Eu tô aprendendo a dizer não. É muito difícil, viu? Eu sou uma pessoa muito generosa. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou um bobão, sabe? Mas eu tô aprendendo a dizer não. Tô aprendendo. É um grande desafio. Eu acho que é o meu grande karma nessa vida. Porque de tanto eu dizer sim, tomei muitos prejuízos financeiros, físicos, emocionais, muito de ceder e ceder e ceder. De tanto ceder nos últimos 15 anos da minha vida, principalmente, e isso, 15 anos é um número muito... 15 não, vou botar 16. De tanto ceder, quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? Porque 16 anos. De tanto ceder, olha, eu tive grandes prejuízos. Grandes. Noites sem dormir, sem se alimentar direito, me sacrificando por pessoas que não mereciam nem o sal do batizado, como dizem. Hoje eu tenho maturidade para parar para refletir sobre isso. Eu não perco mais uma noite de sono por causa disso, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem outras formas de a gente ser solidário, ser generoso pelas pessoas, né? Só que às vezes, para a gente chegar a essa conclusão, exige muito sacrifício. Exige que a gente se açoite. Porque a gente cede muito à imagem. A gente espera muito a aprovação dos outros. Olha, o que os 40 anos não têm me trazido, né? Uma das coisas que a maturidade tem me trazido é que não importa o quanto as pessoas, o quanto você tente agradar as pessoas, você nunca vai ser bom o suficiente para ninguém. Então você tem que ser bom o suficiente para si mesmo. E isso, gente, é uma lição que eu estou trazendo para vocês enquanto religioso,
enquanto filho, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto colega de trabalho, enquanto tudo. Amplos aspectos da nossa vida. Não importa o quanto a gente se esforce, a gente nunca vai ser bom o suficiente. Porque a palavra gratidão, falada de forma genuína, é a palavra mais difícil de ser falada. É muito mais fácil a gente dizer eu te amo. Agora, falar muito obrigado, gratidão, eu me emociono. É a palavra mais difícil de ser falada de forma genuína. Ela é fácil a gente falar assim, obrigado, de forma mecânica, automática. Agora, de forma genuína, é muito difícil. Resumo das cartas de hoje, 6 de março de 2023, domingo, dia do sol, lua crescente. Uranian, liderança. Um bom líder é aquele que faz, age de acordo com aquilo que pensa e com aquilo que reproduz. O exemplo ensina mais do que a palavra. Torre é a carta da introspecção. Também tem a ver com a solidão, mas com a introspecção. Aproveite os momentos, mesmo que você se sinta só, mesmo que você esteja só, tá solteira, tá carente. Olhe para dentro de si, não se boicote. Dê atenção à sua vontade, ao seu desejo. Não se sacrifique pelo outro mais do que você tem que se sacrificar por si mesmo. Ô Juan Hermoso, para você ajudar os outros, ajude a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ame-se em primeiro lugar. Essa é a mensagem das cartas do dia. Olha, tenho vontade até de fazer o seguinte. Namastê. O amor que habita em mim saúda o amor que habita em você. Então ame-se a si acima de qualquer coisa.